início agora a unidade 2, prática docente, modelos de ensino e processos de formação. Nesta unidade, trataremos sobre a prática docente e o processo de formação docente dentro de alguns modelos de ensino. E os saberes docentes e sua formação profissional também discutiremos nesta aula. Então, a prática docente e o processo de formação docente, alguns modelos de ensino. Há mais ou menos 4 séculos, a atividade social denominada instrução veio ao longo do tempo se construindo a partir dos elementos da cultura, daquilo que chamamos de modernidade. Nesse sentido, é importante para você, caro aluno, entender que o que vem a ser a prática docente e os processos de formação docente são inerentes a esta prática. Então, em um primeiro momento, chamamos sua atenção para o conceito de prática docente. Entendida como praxis docente, ela se faz no cotidiano determinada por um jogo de forças antagônicas, pelo grau de consciência docente, pela visão de mundo que o orienta, pelo contexto do qual esta prática se dá, e é ainda a reflexão na ação, da reflexão sobre a ação e da reflexão sobre a reflexão na ação, constituinte do docente, este concebido como profissional autônomo, portador da prática social, que é o ensino. Isso aí nas palavras de Pimenta, 2012. Assim como você pode observar, só podemos falar de prática docente se entendermos que ela se dá por meio do ato do ensino. O ensino é prática social que contribui para a formação humana. Logo, o ensino público é a prática social que tem por função emancipar politicamente e psicologicamente o educando. Por esse motivo, enquanto futuros profissionais de educação, devemos entender esta prática docente em sua dimensão coletiva, na qual o conceito de cidadão encontra-se intimamente articulado ao de instrução, ou seja, de ensino. Deste ponto de vista, podemos afirmar, a partir de Tardif e Lessard, 2014, que o ensino realizado em um ambiente escolar representa uma das esferas mais importantes de ação nas chamadas sociedades modernas, ou seja, uma das esferas em que o social, através de seus atores, seus movimentos sociais, suas políticas e suas organizações, volta-se reflexivamente a si mesmo para assumir-se como objeto de atividades, projetos de ação e, finalmente, de transformações, segundo Tardif e Lessard. Em síntese, entendemos a formação como a possibilidade de proporcionar ao docente a articulação e a tradução dos novos saberes adquiridos em novas práticas. Destaca-se ainda que a formação perpassa pela construção de vários saberes, de uma prática reflexiva, de uma teoria especializada, de uma militância pedagógica, constituintes da profissão docente. Como você pode perceber, prezado aluno, estudar a docência como um trabalho implica em saber que a docência faz parte da organização socioeconômica do trabalho em nossa sociedade, que é capitalista. Para entender a docência como um trabalho, precisamos resgatar o conceito de trabalho e sua importância sobre a matéria inerte e a matéria viva, visto que o trabalho é a base das sociedades industriais modernas. Para que você nos entenda melhor, resumimos assim o conceito de trabalho. O ser humano é definido ontologicamente como um ser do trabalho, como um ser do dever. É o primeiro dos deveres, o meio por excelência dos outros deveres. Assim, a realização do indivíduo consiste em encontrar seu justo lugar na sociedade. Passa pela assunção de uma função e papéis precisos ligados ao trabalho. Para refletir, então, é necessário, prezado aluno, qual seria, então, o papel da docência e o significado do trabalho do docente em relação ao conceito de trabalho? Isso é uma pergunta somente para você refletir. É necessário a gente discutir que o trabalho do professor é diferente do trabalho de qualquer um outro profissional. Basta você observar um pintor. Um pintor, ao final de seu trabalho, podemos observar o resultado.
se ficou bem pintada a parede, se não, se precisa de mais uma demão de tinta, se respingou tinta em algum lugar que não deveria. É possível avaliar o trabalho, o resultado do trabalho. Do professor, não, já que o trabalho do professor é intelectual. Não é possível, assim, ver a olho nu como que o conhecimento chegou na cabeça de cada criança, de cada adolescente, de cada adulto. Não é possível mensurar logo de início se o sujeito aprendeu ou não o que foi ensinado. Daí a especificidade do trabalho docente. Segundo esta lógica capitalista, seria a função da docência e, consequentemente, dos processos de formação de docentes, o educar, o preparar os filhos dos trabalhadores para o mercado de trabalho. O docente, por meio de sua formação e da sua força de trabalho, deve, então, preparar a sociedade para o trabalho produtivo. Neste sentido, a docência em si não seria trabalho produtivo, visto que sua ação não gera a mais-valia imediata. Isso segundo os pressupostos do capitalismo. Para Marx, a força de trabalho é a capacidade de um indivíduo labutar a fim de produzir um valor de uso. Com a acumulação primitiva, todas as pessoas foram libertas ou libertadas de sua propriedade dos meios de produção e do desfrute do produto de suas próprias mãos. Também se tornaram livres para venderem sua força de trabalho a um capitalista. Os professores estão interligados a uma estrutura de trabalho, logo diretamente ligadas a modelos de ensino, dependendo da estrutura organizativa de seu trabalho na escola. Vejamos alguns dos principais modelos de ensino. Existe o modelo tradicional, que acredito que todos já têm conhecimento, que o foco é a figura do professor como transmissor do conhecimento. Existe o modelo tecnicista, em que enfatiza o domínio do conteúdo, a transmissão de informações e o desenvolvimento de competências orientadas para o futuro. O modelo progressista ou personalizado, em que o aluno está no centro do processo educativo. Logo, o professor é o mediador deste processo e a aprendizagem se dá por meio dos interesses, das experiências e das necessidades do aluno. E o modelo crítico-social ou interacional, em que o papel do professor é favorecer o diálogo e a troca de experiências que não partem de conteúdos pré-estabelecidos, pois tais conteúdos remetem para a análise crítica de problemas socioculturais. Então essa foi a nossa aula, muito obrigado.